Oi, seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 35 ao 41, que nos diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só que palavra incrível! E o tema do nosso devocional de hoje vai falar sobre a tempestade. A gente vai focar principalmente nessa parte onde Jesus ele acalma a tempestade. Mas uma coisa que passou pela minha cabeça é: como que Jesus poderia estar dormindo diante daquela situação? Alguns dos discípulos que estavam no barco, eles eram pescadores, assim como Pedro. Eu penso comigo que Pedro já havia passado por alguma tempestade em uma de suas pescarias. Ele era um homem do mar. Mas mesmo assim sentiu medo como os outros discípulos, como os outros homens que estavam no barco, porque a fé dele foi pequena. E outro exemplo que a gente teve disso foi naquela passagem onde Jesus anda sobre as águas e eles se amedrontam, eles temem e eles até dizem: é um fantasma? E o Senhor diz: sou eu. E aí Pedro vai e caminha sobre as águas. Mas quando ele olha para os seus pés, ele desfalece e ele começa a afundar e ele clama: Mestre, socorre-me. E quantas vezes a gente não se coloca no lugar de Pedro? Quantas vezes o Senhor ele está nos chamando para vir, ele está nos chamando para focar somente nele, mas a nossa visão, ela vai para o medo, ela vai para a insegurança, ela vai para a ansiedade, e aí a gente olha para os nossos próprios pés, porque a gente confia, a gente tende a confiar nos nossos próprios passos, naquilo que a gente pode ver, no caminho que os nossos pés devem seguir, mas a gente se esquece que quando a gente começa a confiar no nosso próprio passo, nos nossos próprios pés, o nosso caminho falha. A gente tropeça, a gente corre risco de se afogar, a gente corre risco de cair, porque maldito do homem que confia na força do seu próprio braço, maldito do homem que confia na força das suas próprias pernas, maldito do homem que confia na sua própria sabedoria, porque de nada ele entende, de nada ele pode adquirir. Pense comigo quantas vezes as tempestades, elas chegam na nossa vida. E eu escrevi esse devocional mais como um diário, sobre a minha própria trajetória, sobre a experiência que eu tive com a tempestade. Não é a primeira tempestade espiritual que eu passo, mas eu posso dizer que foi uma das maiores, porque nessa tempestade em que eu passei simplesmente para vir aqui gravar esse devocional, foi tão grande que se eu falar para você, talvez eu não vou conseguir expressar com palavras, porque foi uma coisa que só eu senti. É um cansaço, é o peso, é você se sentir insuficiente, é você sentir que você não vai ser capaz de fazer aquilo, é você sentir que você não está apto para fazer aquilo, é você não sentir o seu corpo ter ânimo, é você se sentir desanimado e se sentir com aquela sensação de impotência, de não conseguir se mover do lugar. É aquele sentimento de que quando você se ajoelha e ora, a sua oração não passa do teto, dentro de você a confiança está se acabando, a esperança está se acabando, mas aí eu me lembrei que até os gemidos inexprimíveis o Senhor escuta, que até as nossas orações, que a gente não consegue dizer nada, vão ao céu, porque o Senhor ele vê a intenção do coração. Então talvez hoje você esteja passando por uma tempestade na sua vida e você possa estar se sentindo assim como eu me senti, mas o que eu quero dizer para você é que a tempestade não veio para te matar. Satanás, a maior raiva dele é que ele não tem poder sobre a tempestade. O Senhor é o eu sou. Jesus é o eu sou. Ele que cria a tempestade, ele cria o vento. Lá em Isaías 45, no versículo 5 até o versículo 7, nos diz:
Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então você não precisa mais temer a tempestade, porque a tempestade é permissão do Senhor. A tempestade, ela não veio para te matar, ela não veio para destruir a tua vida. E o inimigo, ele vem escondido atrás da tempestade para tentar fazer você acreditar que a tempestade veio para te sucumbir. A tempestade veio para destruir a sua vida espiritual. A tempestade veio para te derrubar, para te matar, para te trazer pensamentos horríveis que não são de uma pessoa que tem a mente de Cristo. Então nós precisamos estar atentos que o inimigo, ele não tem poder sobre a tempestade, porque a tempestade é do Senhor. No momento em que ele quiser, ele diz para a tempestade se acalmar, e no momento que ele quiser, ele pede para a tempestade continuar, porque esse poder é só dele. Mas o inimigo fica atrás tentando influenciar, porque a tempestade faz parte do processo. Quem não passa pelo processo da tempestade não amadurece para viver o extraordinário de Deus. E preste atenção como que na palavra fala que foi uma tempestade de vento e não uma chuva. Se fosse uma chuva, talvez os homens que estavam no barco, talvez os discípulos não teriam tanto medo, porque a chuva, ela é passageira, ela passa mais rápido e ela não assusta a gente. Mas quando se trata de tempestade, a tempestade, ela tem trovão, ela tem vento, a tempestade, ela tem relâmpago, a tempestade, ela assusta a gente. E se a gente não tiver uma boa estrutura diante da tempestade, a gente se deixa levar, a gente se deixa ir e a gente começa a temer, a gente começa a achar que o Senhor, ele está afastado, e a gente começa a pensar como os discípulos pensaram, que o Senhor não estava presente, mas eles se esqueceram que o Senhor estava na popa do barco. O Senhor estava testando a fé deles, porque antes o Senhor já havia os testado quando andou sobre as águas, e eles não tiveram fé e não reconheceram que era o Senhor Jesus. E novamente nesse episódio do barco, quando a tempestade veio, os discípulos se esqueceram de que eles estavam com o dono da vida no barco, de que eles estavam com o Eu Sou, com Jesus de Nazaré, aquele que veio, desceu à terra e morreu pelos nossos pecados. Eles esqueceram que eles estavam com o próprio Filho de Deus, que eles estavam com o Filho do Deus Altíssimo na popa do barco. E aí eles sentiram medo, eles sentiram insegurança. Por muito tempo eu demorei para entender que a tempestade, ela não vinha para me matar, ela só vinha para me fortalecer. A tempestade vinha para me trazer lições, mas não é fácil passar pelo processo da tempestade, mas é preciso. E se você quer viver o sobrenatural de Deus, comece a entender que o Senhor te fará passar pela tempestade, o Senhor te fará passar pelo vento, te fará passar pela chuva, te fará passar pelo deserto, porque isso faz parte do processo. Agora, se você quer somente a bênção e você não quer passar pelo processo, então não comece a reclamar. Porque quando a gente pede bênção para o Senhor, Ele traz para as nossas vidas, porque Ele tem prazer em nos abençoar. Mas se você pedir somente bênçãos ao Senhor e se esquecer de que você é pecador e que você precisa passar pelo processo, que você precisa ter o seu caráter moldado, sua personalidade moldada, você não vai saber como valorizar a bênção. Você não vai saber como valorizar a vitória. Então agradeça hoje as tempestades que você está passando. Eu sei que isso é muito complexo de se dizer, como agradecer diante de uma tempestade, diante de um problema, diante de uma situação, mas agradeça e continue perseverando, continue crendo, mesmo que a sua força esteja pequenininha, porque na Bíblia fala que mesmo que a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de mover os montes ao nosso favor. Então creia hoje que a tempestade não veio para te matar, não, porque Jesus está na popa do barco, e se Jesus está na popa do barco, tudo está sob o controle dele. Ele é o Eu Sou. Então creia hoje que se você está passando pela tempestade, não é o motivo da sua derrota, é o motivo do seu crescimento espiritual. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.